Rafa, quem é que tem de Brasília aí? João Pedro Melo, da Atena. João, bom dia. Direto de Brasília, não tem mais Renda Brasil esse ano. É isso, Datena. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Renda Brasil ficou mesmo para 2022. Essa foi a fala do presidente Jair Bolsonaro. Agora há pouco destacou que essa questão estava proibida no governo dele e que jamais retiraria dinheiro aí dos pobres para dar a paupérrimos. Essa foi a fala mais forte do presidente Jair Bolsonaro. Disse que essa questão do Renda Brasil, né, que era um programa que tinha sido proposto, inclusive, pela equipe da economia, esse programa acabou ficando para 2022, ou seja, enquanto tivermos aí o governo do presidente Jair Bolsonaro, não falaremos dessa questão. Agora há pouco eu acompanhei, vocês estavam comentando aí que seria de repente uma medida aí para 2021, próximo ali ao período de eleições, então por enquanto o presidente destacou que essa questão não existe. A gente acompanhou esse anúncio feito, inclusive, pela equipe econômica. A equipe econômica, vamos dizer assim, lançou uma espécie de balão de ensaio, porque falou sobre isso ao longo dessa última semana, disse que estaria quase tudo pronto, só que a gente lembra que há um tempo atrás, quando foi anunciado esse programa Renda Brasil, o próprio presidente Jair Bolsonaro... Exatamente, ele foi contrário e a equipe econômica também disse que não seria um bom programa. Só que ao longo dessa semana a equipe econômica ficou a favor desse programa, mas o presidente Jair Bolsonaro continuou contrário, disse que não vai ser lançado então neste ano nem no próximo, deve ficar mesmo para 2022. E disse o seguinte, que quem está propondo essa questão levaria um cartão vermelho do governo dele. Quem propôs essa semana essa questão foi o secretário Valderi Rodrigues, secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Então, ligado a quem? Mais um atrito aí gerado com a equipe da economia e o presidente Jair Bolsonaro. E a questão do Paulo Guedes? Esse cara fica, não fica? Como é que fica a questão do Paulo Guedes? Por enquanto, Datena, o que a gente acompanha por aqui é que Paulo Guedes e Jair Bolsonaro estão às boas, ou seja, fizeram as pazes. Ontem, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro disse que tinha vetado uma parte daquele perdão às igrejas exatamente para não contrariar o ministro da Economia, ou seja, para não contrariar o ministro Paulo Guedes. Só que aí hoje a gente tem esse novo atrito entre a equipe econômica e o presidente Jair Bolsonaro. Então, equipe econômica que está, obviamente, ligada diretamente ao ministro Paulo Guedes. Então, mais um atrito com a equipe do ministro. E agora é ver aí o que o presidente vai resolver dessa situação. Se vai chamar Paulo Guedes para uma nova reunião, porque no fim de semana eles tiveram uma reunião, inclusive, na Granja do Torto, uma das residências oficiais da presidência da República. Falaram sobre uma série de questões, mas esse encontro não foi público, ou seja, depois não teve nenhuma declaração, tanto de Jair Bolsonaro como também de Paulo Guedes. Expectativa de que eles se encontrem de novo ao longo dessa semana para decidir aí os próximos passos da economia. Mas é claro que o Paulo Guedes é uma das vozes que falam no ouvido do presidente da República, mas tem muitas outras vozes, inclusive do núcleo duro militar aí, que fica ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Então ele deve ter ouvido alguma coisa desses seus assessores, ministros e amigos e voltou a bater nessa mesma tecla, que é uma tecla hoje defendida pelo Ministério. Não interessa quem é o sujeito que está sugerindo, interessa que o cara está inserido no contexto do Ministério do Paulo Guedes. E tem gente dentro do governo que não suporta o Paulo Guedes, eu estou enganado. Tem muita gente que tem atritos com o ministro Paulo Guedes, né? E são atritos públicos. Inclusive, recentemente, a gente teve uma questão relacionada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que pediu mais recursos. O ministro Paulo Guedes disse que não tinha, exatamente por conta do combate aí à pandemia. Então, isso gerou mais um atrito, inclusive com o ministro Rogério Marinho, com o Paulo Guedes, mas isso tudo, claro, nos bastidores. Mas a situação, aparentemente, CPMF. Agora está resolvida. A CPMF também foi um dos atritos que foram gerados aí há algum tempo atrás, então aparentemente essas questões estão resolvidas, só que agora, claro, surge mais uma questão aí que o presidente Jair Bolsonaro precisa conversar com o ministro Paulo Guedes, essa sobre o Renda Brasil. E um ponto interessante é que não tinham acordos com relação aí aos valores desse programa Renda Brasil, como ele seria feito, como funcionaria. Então nada disso estava acordado nos últimos dias, mas a equipe econômica resolveu dizer que o programa estava quase todo pronto, que seria lançado ao longo dessa semana. O presidente Jair Bolsonaro disse que não vai ser lançado, não vai ter Renda Brasil, vamos ficar mesmo com o Bolsa Família. Uma última questão, o Bolsonaro disse que não ia se meter em campanha política. No que ele estava certo, se você quiser saber, ele estava certo. Tinha que se preservar para 2022. Por exemplo, já praticamente teria anunciado, ou pelo menos dado
provas aí de que estaria ao lado do Crivella no Rio de Janeiro. Logo depois que ele anunciou, não anunciou abertamente, mas chegou perto do Crivella, já teve denúncia pra caramba em cima do Crivella. Quer dizer, como é que o Bolsonaro, presidente da República, vai apoiar um cara que tá levando porrada pra caramba? Aí já fica difícil. É aquilo que previam alguns amigos do Bolsonaro e assessores políticos, inclusive. Não é? Aqui em São Paulo, ele está procurando entrar no PSL, mas se abraçar com o Russomano, que é do mesmo PRN, né? Dos republicanos aí. Não é verdade? Porque ele entende que em São Paulo ele não poderia perder a prefeitura para o Bruno Covas ou para quem quer que seja, o Márcio França, ou para quem quer que venha aí, porque São Paulo é o terceiro orçamento da União, não é? Me parece que é claro que o Bolsonaro vai apoiar o Celso Russomano aqui em São Paulo. Datena, exatamente. Eu até estava acompanhando agora há pouco que vocês estavam falando sobre essa questão. O presidente anunciou publicamente nas redes sociais dele que não acompanharia as eleições municipais, mas tem feito aí alguns acenos, como você falou, no Rio de Janeiro, para o lado do Crivella, em São Paulo, exatamente em relação ao Celso Russomano. E a ideia, né, isso é o que dizem aqui nos bastidores da capital do país, é que de fato o presidente não apoie oficialmente nenhum candidato nessa eleição municipal. Segundo o que dizem aqui os interlocutores do Palácio do Planalto, o presidente estaria preocupado com o combate à pandemia do coronavírus. Então, de fato esperar aí o tempo para ver o que ele de fato vai fazer aí nos próximos meses. Se eu fosse ele, eu mantinha a posição dele. Se eu fosse ele, eu mantinha a posição dele. Sinceramente, se eu fosse ele, eu ficava na dele, não me metia em eleição nenhuma. Que vantagem Maria leva? Se o cara perder, vão dizer que ele perdeu. Não é? Se o cara tiver problema, vão dizer que ele está metido com o cara que causou problema. Ele devia ficar na dele e se guardar para 2022, mesmo porque o Dória já deu uma entrevista aqui dizendo que tem uma ampla frente aí montada contra ele, que ele, Dória, claro que ele não se anunciou candidato, mas seria o candidato dessa frente, formada principalmente pelo DEM, pelo MDB e pelo PSDB. Isso foi dito numa reportagem do Dória, acho que foi sábado, não sei que dia foi a reportagem. Ô Garrafa, que notícia importante você tem aí? O portal UOL está dando aqui, tendo rebatido também na Reuters, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está nesse momento no Palácio do Planalto. Ele estava previsto a participação do Guedes no painel Telebrasil 2020. Isso às 9 horas da manhã. Aí a assessoria do Guedes informou esse painel que seria para as 9h30 porque surgiu um compromisso. Aí não era mais 9h30, foi para o meio-dia. E aí agora a assessoria do Paulo Guedes disse que teve uma mudança na agenda do ministro e a informação do portal UOL que ele está nesse momento reunido com o presidente da República no Palácio do Planalto, Datena. Ô João, você tá onde, hein, João? Onde é que você tá, João? Eu tô nesse momento aqui na redação da Band em Brasília, mas seguindo pro Palácio do Planalto. Eu acho bom você correr pro Palácio do Planalto. Eu acho bom você correr pro Palácio do Planalto, que o Guedes pode estar subindo no telhado, viu? Eu não sei se ele tá subindo, eu não sei se ele tá subindo no telhado, tá subindo nas tamancas, né? No mínimo, porque não pode, de repente, os dois concordarem com uma coisa, aí, de repente, um concordar e o outro discordar e não há uma ligação, como havia antes entre o presidente e o Ministério da Economia, principalmente o ministro e seus assessores. Bom, eu sei que é pertinho daí, você vai chegar a tempo, mas já vou te liberar, porque alguma coisa está acontecendo no Planalto. O Guedes foi chamado para uma reunião, provavelmente com o Bolsonaro. Obrigado, então, João, até mais. Valeu, até mais, Datena, um abraço.